Fala pessoal, só vim aqui dar um recado rápido, tá? Daqui a pouco vou começar a trabalhar, 8h25 já na Bolsa de Chicago, daqui a 5 minutos abre, tá? O assunto é o coronavírus. Eu venho percebendo que tá havendo muita contradição de informações aí. Acredito até que os meios de comunicação acaba deixando algumas pontas soltas e o pessoal, quando você vê nos grupos, lê os comentários nos grupos, estão confundindo um pouco sobre a seriedade do coronavírus, tá? Quando a gente pensa no coronavírus, o problema não é a doença em si, nem a taxa de letalidade dela. Tá? O problema é o seguinte, esses números acabam variando um pouco de país para país, mas de 10 a 20% dos casos, a pessoa precisa de internação, eventualmente até de UTI. Na verdade, a maior parte dos casos que agrava, que gera uma pneumonia, a pessoa precisa de UTI. Por causa disso, quando a gente pensa assim numa população igual a população brasileira, 210 milhões de pessoas, imagina 10% desses casos precisar de internação. Pô, estamos falando de 21 milhões de pessoas. Tá? Não tem condições em nenhum lugar do mundo de você ter leitos, de você ter UTI para atender 21 milhões de pessoas, para atender 10% da população de qualquer país. Então, esse é o problema, na verdade, do coronavírus. Não é a doença em si, mas são as circunstâncias com que ela está aparecendo. Então, se a doença se espalha pelo país, pelas cidades, por São Paulo, vamos dizer assim, 10 a 20% desses casos vão exigir internação e os hospitais, ainda mais no Brasil, né? Mas mesmo no caso da Itália, eles não têm condições de atender essas pessoas. Ou seja, se a doença se espalhar muito, e especialmente muito rápido, as pessoas vão acabar morrendo nos corredores dos hospitais. Tá? A situação é séria. Tá? O problema não é ter tratamento, o problema não é esses 1, 2% de pessoas que acabam realmente falecendo independente do tratamento. O problema são esses 10% de casos que desenvolvem pneumonia e o sistema de saúde não vai ter condições de atender. Tá? Então, por que isso é importante, gente? Realmente seguir as recomendações aí. Lava a mão, tá? Quando você pensa no seu caso, né, a nível doméstico, pensa nos seus pais, né? Pensa nos seus pais, nos seus avós, tá? Eles são um problema. Você pode pegar o coronavírus e você vai segurar a bronca, tá? Para você pode ser realmente um resfriado, mas para os seus pais pode não ser. Ah, mas eu tenho um convênio. O hospital particular também não vai aguentar, tá? Mesmo hospital particular de grande porte tem lá 40, 50 litros de UTI, tá? Então, assim, imagina 10, 20, 30 mil casos só em São Paulo, já não suportaria o sistema de saúde, incluindo o privado de São Paulo, já não suportaria. Quando a gente fala no nível Brasil, piorou. Então realmente a coisa muito séria, mas você tem que pensar, acredito eu, na minha opinião, cuida dos seus. Tá? Cuida dos seus. Então assim, fala pros seus pais, ou pessoas com imunodeficiência, sabe, que tem algum probleminha de imunidade. Essas pessoas que na verdade tem que se preocupar mais e tem que se isolar, tá? Fica em casa, fica tranquilo. Você que, por exemplo, vamos supor, você convive com seu pai, sabe? Pai, não vou te visitar agora não, vamos deixar a poeira baixar um pouquinho, tá? Esse fim de semana eu não vou te ver, mas vamos deixar pro próximo se as coisas melhorarem, tá? É você não ser um vetor, porque você trabalha, você vai na faculdade, você faz suas coisas, então você acaba, a chance de você pegar o coronavírus é muito grande, mas a chance de você ter problemas é muito pequena. O problema é que você pode se tornar um vetor e você contamina seu pai, sua mãe, seus avós. E eles sim podem desenvolver o caso de pneumonia, o caso grave da doença, e porque o sistema de saúde não comporta, mesmo privado, atender 10% da população que vai desenvolver a versão grave da doença, eles podem realmente ter problemas sérios. Isso é uma questão de saúde pública muito séria. É por isso que os governos estão tomando atitudes tão graves, tão agressivas em relação a isso, tá? A OMS ontem declarou que é uma pandemia. Isso aí acaba não impactando tanto as medidas públicas em relação ao combate da doença, mas só que todos os casos vindos de qualquer lugar do mundo a priori considerado suspeito. Tá? O Trump também fez um anúncio ontem à noite e proibiu inclusive voos da Europa para os Estados Unidos, qualquer voo, a não ser que seja cidadão americano. Isso aí vai ter impactos para a economia assim severíssimos, tá? Até a NBA já cancelou já o torneio lá. Então quando a gente pensa de mercado, em termos de mercado financeiro, tá, a coisa vai apertar, a coisa vai ficar feia mesmo, tá? Então já se prepare para esse cenário, tá? Então você tem lá a sua poupança, os seus investimentos, tá? Então guarda, agora é hora de se preparar para uma crise, tá? O efeito do coronavírus e das medidas em função do coronavírus
ainda vão chegar. Então isso ainda vai impactar o PIB, isso ainda vai impactar a restrição no crédito, isso aí ainda vai impactar o comércio, etc. Então é o momento da gente se preparar em termos de economia doméstica para uma recessão sim, tá? Então trabalha com esse cenário de uma recessão. É claro que pode haver uma mudança brusca no cenário e o pessoal achar uma vacina, um tratamento, tá? Só que é um pouco complicado contar com isso, tá? Ontem eu liguei lá pro pessoal de Chicago, aí lá a gente tem dois grupos assim predominantes. Então você tem os traders profissionais e você tem os asset managements, tá? Trader profissional são pessoas como eu que operam no mercado, em especial o mercado futuro lá na Bolsa de Chicago. E os asset managements são as pessoas que são gestores de fundos, tá? Tanto um quanto o outro, tá? É consenso entre nós, tá? É operar vendido, tá? É operar vendido. O mercado abriu, o mercado vai abrir daqui a pouco, a gente vai operar vendido. Alguns contra o mercado em operações vendidas, outros vão apostar a favor do dólar contra moedas, especialmente moedas de mercados emergentes como o Brasil. Então o pessoal vai comprar dólar e vender real. Tem um pessoal também que está indo para ouro. Em relação ao pessoal de asset management, qual que é a questão deles, tá? Eles falaram para mim, falaram o seguinte, Matheus, hoje a relação de risco-retorno está muito ruim, tá? Então, pô, poderia comprar uma ação, mesmo lá no Brasil, uma ADR da Petrobras? Pô, poderia, mas aí você tá falando de comprar uma empresa cuja lucratividade no ano, sabe, raramente passa de 5%, se der muita sorte, sabe, 10%, e esse é o retorno esperado, tá? Esperar que as ações se valorizem, muito difícil no curto prazo. Porém, o risco é muito alto. Então, assim, as chances de a gente ter uma notícia ruim é muito maior do que ter uma notícia boa. E uma empresa que acaba não tendo uma lucratividade tão significativa assim. Então, a pessoa, o gestor de fundo de investimento, na dúvida, ele vai o quê? Vai vender. Ele vai vender ou vai ficar neutro no mercado. Então, você não tem compradores, tá? Não tem apetite por risco, tá? No mercado atual. E o pessoal que faz mais swing trade, day trade, os traders profissionais, eles vão operar preferencialmente vendido, tá? Tem até que tomar um pouco de cuidado quando você vê, a bolsa subiu hoje ou subiu amanhã. Muito cuidado com essa informação, porque acaba até os meios de comunicação não sendo claros quanto a isso. Eventualmente o mercado vai subir, por quê? Porque a gente entrou vendido, aí depois que a nossa posição já deu uma lucratividade significativa, a gente entra comprado. Então a gente está só liquidando a posição, a gente não está aumentando o apetite pelo risco, tá? A gente entrou vendido, depois entra comprado e é assim que a gente lucra, que a gente faz dinheiro, tá? Porque independente de qualquer coisa, enquanto não houver uma mudança brusca, uma mudança importante no cenário macroeconômico, e quando eu falo disso, eu falo de realmente achar uma vacina ou um tratamento eficiente que pelo menos evite que as pessoas sejam internadas por causa do coronavírus, a tendência é que os governos continuem aumentando as restrições, quarentenas, isolamento, e isso vai impactar a economia, vai impactar o consumo, vai impactar o crédito. Não adianta apostar no governo que ele vai conseguir fazer alguma coisa, tá? Queira ou não, o governo, o que ele faz? Ele pega dinheiro da economia através do imposto e depois devolve para a economia através de estímulo, tá? Então você tira o dinheiro de um lugar e coloca no mesmo lugar, você não vai conseguir ter um efeito muito importante, muito significativo que mude realmente, que seja um game changer, tá? A outra opção é o governo usar os processos inflacionários, isso aí acaba dando estímulo de curto prazo, mas a inflação vai chegando em todos os mercados e acaba não realmente ajudando em médio prazo, tá? Além disso, ainda aumenta o risco Brasil, pensando na nossa realidade, isso acaba não tendo um efeito muito importante. A outra opção é aumentar o endividamento dos governos, tá? Isso é uma decisão muito complicada, porque se aumenta o endividamento, aí você tem que pagar juros, depois você precisa de arrecadar imposto para pagar esses juros, e aí você pega o Brasil, dívida interna brasileira, dívida pública brasileira, 4 trilhões, dívida americana, 20 trilhões de dólares, dívida italiana, 2 trilhões de euros, dívida japonesa, 35 trilhões, tá? Então os governos hoje já não têm mais condições de financiar a sua própria dívida. Então isso aí também não acaba sendo uma solução não muito interessante, até porque quando o governo aumenta muito a dívida dele, acaba também gerando processo inflacionário e também aumenta muito o risco do país. Então acaba ficando muito caro para ele se refinanciar, tá? Mas como o dinheiro nunca dorme, a bolsa aqui já está abrindo, eu vou lá. Obrigado, gente. Atenção, cuidado e, cuida de você e cuida dos seus. Até mais, gente.